Então, Batman vs Superman tá dando o que falar. Eu já falei minha opinião do filme antes, não foi muito positiva, e ela baixou ainda mais com o tempo. Uma das coisas que me incomodaram pessoalmente foi um dos meus personagens preferidos, o Batman, ter sido retratado como, digamos, um maníaco homicida. O que, é claro, levou muitas pessoas a tentar defender o filme. Alguns muito de boa e alguns falando que eu estou de mimimi e outros dizendo que eu não entendo de quadrinhos. Ok. Alguns dos argumentos mais comuns incluem: mas tem essa cena onde o Batman mata um parademônio e outra cena onde ele mata um vampiro e na crise final ele deu um tiro no Darkseid e tem essa HQ, etc, etc, etc. Galera, vampiros e os monstrinhos desmiolados do Darkseid é tipo matar zumbis. Obviamente não contam. Eles são cannon fodder. São tipos bonecos de cera dos Power Rangers. O mesmo vale pra quando ele mata um tubarão ou coisa do tipo numa HQ dos anos 70. E por falar em crise final, o próprio Grant Morrison, depois que terminou de escrever, foi terminar sua fase na Corporação Batman. E ele é tão consciente do quanto Batman não mata havia se tornado um chavão do personagem, que esse é o clímax da história. E eu não sou muito fã de quando roteiristas do Batman fazem uma situação onde ele luta com vários criminosos e vários deles acabam morrendo por diversas circunstâncias. Eu acho isso uma forma artificial dos roteiristas de darem uma suposta seriedade à HQ, mas mesmo quando isso acontece, eles sempre morrem pela própria incompetência ou algum tipo de acidente. Não é o Batman que vai e mata eles. E sim, eu conheço a HQ onde o Batman deixa o KGBista pra morrer de fome no esgoto. O Zack Snyder não tem a honra de ser o primeiro a descaracterizar o Batman para fazer o leitor se sentir um adultinho. E não por acaso, o que ninguém menciona é que o Marv Wolfman corrigiu isso menos de um ano depois, em Batman Ano 3, onde é revelado que o Batman chamou a polícia para ir buscar o KGBista logo depois. Porque temos tanto que defender Batman vs Superman que vamos procurar exaustivamente cenas onde tentamos interpretar o Batman matando e completamente ignorar todas as milhões de cenas onde o Batman deixa bem claro que ele não mata e se recusa a matar. Cenas que, inclusive, estão em praticamente todas as grandes histórias do personagem. Isso quando não são um tema central delas. Mas o Batman matava nos filmes do Tim Burton e ninguém reclamava. Peraí, como assim ninguém reclamava? Desde que o mundo é mundo, os fãs reclamam que os filmes do Burton descaracterizaram os personagens, descaracterizaram a história, escalaram os atores errados e tudo mais. E isso acontece porque, diferente do autoproclamado mega fã de quadrinhos Zack Snyder, o Tim Burton está cagando e andando pro Batman. Ele já falou várias vezes, muito abertamente, que ele não gosta de quadrinhos. O que é estranho, porque você acha que seriam bem a cara dele, mas, enfim, o Batman dele mata simplesmente porque ele não poderia se importar menos. O grande trunfo dos filmes dele é que eles trouxeram essa atmosfera e estética expressionista gótica para o universo do Batman, o que foi uma influência imensa para como nós visualizamos o personagem e o universo dele, mesmo nos quadrinhos hoje. E eu acho eles bons filmes, se não comparado com as HQs. E outra coisa, tem uma razão pela qual no primeiro filme, a fábrica de químicos que transforma o Coringa mudou o nome de Ace para Axis. É para fazer esse plano aqui, que implica que, na visão do Burton, o Batman haja como um fascista. E ainda assim, sabe o que mais? Nesses filmes, tudo neles é retratado como uma espécie de desenho animado meio perturbado de humor negro. Então, o Batman socando uma bomba na barriga de um bandido e jogando ele pra fora da tela pra explodir tem o mesmo peso que uma dinamite explodindo na cara do Coyote. Ele não finge ter um pingo da seriedade que Batman vs Superman quer conquistar tão desesperadamente. E o Batman matando não é filmado de forma nem de longe tão intensa. E enquanto os filmes do Nolan, tipo Cavaleiro das Trevas, o filme que é todo centrado no Coringa tentando forçar o Batman a matá-lo para desvirtuar a moralidade que ele vê com hipocrisia na sociedade, o filme onde o Batman se expõe completamente só para não ter que atropelar o Coringa, esse filme, no final, o Duas Caras acaba morrendo, mas o Batman estava tentando salvar o filho do Gordon e não matá-lo. E estamos falando do Batman do Nolan, que é bem mais humano e vulnerável, além de ter acabado de levar um tiro e que não é capaz de fazer feitos incríveis. Por exemplo, conhecer 10 maneiras de desarmar uma situação dessas com um mínimo de contato, tipo o Batman do Frank Miller, que inspirou... vocês sabem. E mesmo assim, depois que o Duas Caras morre, o filme passa uma tremenda sensação de derrota, porque tudo que o Batman queria impedir que acontecesse no joguinho do Coringa, acontece.
Então a morte do Harvey Dent é uma tremenda tragédia pro Batman. E, por sinal, eu nunca fui muito chegado na cena do "Eu não vou te matar, mas eu também não tenho que te salvar", do Batman Begins. Eu particularmente acho que o Batman nunca simplesmente deixaria alguém pra morrer, mesmo que esse alguém seja um escroto. Mas ainda assim, o ponto da cena é que ele tecnicamente não matou. Mas o Batman matava nas primeiras HQs. Você quer dizer em 1939, quando Bruce Wayne fumava um cachimbo, morava em Nova York e o Batman parecia um coelho humano? Quando as histórias eram extremamente simplistas e toda a mitologia do personagem ainda estava em desenvolvimento? As primeiríssimas histórias do Batman eram super ingênuas e por isso não havia muito pensamento se é errado o Batman matar ou não. E aí, em pouco mais de um ano de publicação, ele já não matava mais e assim isso continuou pelos próximos 75 anos. E isso se tornou uma parte muito importante na caracterização do personagem. É o que impede ele de se tornar alguém que se vê no direito de fazer o que quiser, e nesse caso dificilmente poderia ser encarado como um herói. E é o que justifica também o confronto dele de personagens como o Capuz Vermelho e quase todos os dilemas dele de matar ou não o Coringa. Então, mesmo à medida que as HQs ficavam cada vez mais sombrias, os roteiristas mantiveram o mantra de não matar do Batman. O que, por sinal, nos leva... O filme inspirado na HQ do Cavaleiro das Trevas, e lá o Batman matava. Não! O Batman não mata no Cavaleiro das Trevas. Mesmo na reinvenção extremamente dark e agressiva do Frank Miller, com um Batman ainda mais velho, mais amargurado, mais desiludido e mais cansado do que o Batfleck, ele ainda não mata. E toda essa discussão por causa de um quadro mal desenhado na HQ, onde não fica claro se o Batman deu um tiro letal num bandido ou não. Mas ok, vamos ignorar que não faz o menor sentido o Batman matar nessa cena, porque isso é incoerente com todo o resto da HQ, onde ele não matar é um ponto-chave. Vamos então encarar essa cena como um teste de Rorschach, onde o leitor pode interpretar tanto o Batman matando como não matando. E se você, como Zack Snyder, interpreta que o Batman estourou os miolos do bandido, é importante eu perguntar: por quê? Por que você quer tanto ver o Batman matando? O que isso agrega ao personagem? Façamos o seguinte, vamos parar para relembrar algumas das cenas mais poderosas do Batman em várias mídias. Batman tenta fazer um apelo ao Coringa para que eles achem um fim pacífico ao conflito deles antes que isso acabe com os dois mortos. Esse é o Batman do Alan Moore. Batman, quando posto em um ultimato, se recusa a matar o Coringa, responsável por toda a sua dor, e, ao invés, usa todas as suas habilidades para um motivo que eles a conseguiu em primeiro lugar, para achar uma outra opção, mesmo que esse seja o caminho mais difícil. Esse é o Batman do Jude Winnick. Mais uma vez, o Batman recebe a escolha de poder impedir uma catástrofe, se ele apenas matar uma garotinha que já está morrendo de qualquer forma. Ao invés, ele decide se conectar com ela e usar a sua empatia para convencê-la a parar. Esse é o Batman do Bruce Timm. O Coringa começa a rir quando acha que o Batman finalmente o jogou para a morte, mas se decepciona quando vê que o Batman imediatamente o salvou. Ele realmente é incorruptível. Esse é o Batman do Christopher Nolan. E, de novo, depois que o Coringa passa de todos os limites e massacra um número absurdo de pessoas só para provocá-lo, o Batman decide finalmente matá-lo. Mas, no último momento, ele desiste. O Coringa se mata só para incriminar o Batman. Eu ouço vozes me chamando de assassino, e eu queria que eu fosse. Esse, é claro, é o Batman do Frank Miller. Drama poderoso criado por dilemas poderosos. O Batman não é só um herói mais respeitável não matando. Ele é um personagem mais complexo e mais interessante. O fator homicida dele em Batman vs Superman não agrega nada ao personagem. Inclusive, isso meio que arruina o conflito central do filme, porque o Batman não tem nenhuma moral para sair peitando o Superman. A única razão que ele não causou tanta destruição quanto ele é porque ele não tem superpoderes, mas ele certamente se esforça ao máximo. Até mesmo a motivação para as coisas que ele faz a maior parte do filme, que incluem mais morte e destruição, é só para roubar a Kryptonita para tentar matar o Superman, que ele quer matar com a mesma mentalidade reacionária do Donald Trump. Mas aí você pode argumentar que esse é o ponto do filme, que ele quer mostrar um Batman desiludido, que desistiu de ser um herói, e o seu bonding muito rápido com o Superman, que fez ele repensar e retomar o seu rumo de herói. Ok, mesmo que isso não tenha nada a ver com a explicação que o Zack Snyder deu pra isso, porque ele tá determinado a explicar o filme inteiro e falhar miseravelmente, eu ainda discordo.
Eu acho essa a mesma mentalidade de quando tentam justificar tudo que o Batman faz simplesmente falando que é porque ele é um anti-herói. E o problema que eu vejo com essa interpretação é que eu não acho que ela é levada a sério. As pessoas que falam não pensam isso de verdade. Porque se você vibra toda vez que o Batman aparece, coloca a foto dele na sua capa do Facebook e tá sempre falando que ele é o mais foda, melhor que todos os outros personagens, ele não é um anti-herói. Ele é o seu herói. Nessa justificativa, ele só é um anti-herói na medida que isso faz ele parecer mais legal. E se o filme levasse a sério essa ideia de que é porque é um Batman cansado que basicamente ligou o foda-se, ele seria basicamente o vilão do filme, tão ruim quanto o Luthor, o que eu meio que já acho que ele já é. Mas o arco de redenção do Batman no filme se estende basicamente ao seu ódio contra o Superman, que eu já acho estúpido, mas o fato dele matar geral não significa nada mesmo. E pra ter noção de como essa não é a visão que o filme quer passar dele, olha isso. Depois do Batman ter a sua grande epifania com o Superman e instantaneamente virar o BFF dele, ele promete salvar Martha Kent sozinho. Mais pra se sentir bem consigo mesmo, vivendo as suas fantasias onde ele salva a própria mãe do que qualquer outra coisa. Mas enfim, o Batman concretiza o seu arco de personagem no filme e volta a fazer um ato heróico, que envolve matar ainda mais pessoas. E que culmina na interpretação do Zack Snyder daquela maldita cena do Cavaleiro das Trevas, só que aqui ele basicamente explode o KGBista. E assim que o Batman comete um dos assassinatos mais gritantes do filme, uma situação que um Batman tão habilidoso poderia ter resolvido de 1000 maneiras sem matar ninguém, um fenômeno acontece. O filme conta uma piadinha. Relaxa, eu sou amigo do seu filho. Eu percebi a capa. Entende? Uma das pouquíssimas piadas do filme acontece imediatamente após o Batman incinerar um cara vivo. A Martha não está minimamente chocada com a violência extrema do Batman. Ele matando o KGBista não significa nada além de puro estilo vazio. Isso não é um momento de contemplação sobre a natureza violenta do Batman. É uma cena fodona de herói de ação. Fala uma frase de efeito, mata o oponente de forma estilosa, faz uma piadinha. É a rotina básica do 007. Shocking. Convenhamos, no fundo, todos sabemos que o Batman desse filme não mata e faz o caralho a 4 porque isso é imaginado como alguma desconstrução do personagem depois da morte do Robin ou para levantar alguma questão moral. Ele mata simplesmente porque o Zack Snyder achou que isso faria o Batman parecer mais legal. Esse Batman é violento, sádico, hipócrita, preconceituoso, burro, imaturo e cruel. Mas ele parece muito bacana quando tá lutando. E aparentemente isso é tudo que importa, melhor Batman de todos. Porque é daí que vem todo o apelo do personagem. E essa é toda a razão pela qual ele se tornou tão famoso. Talvez o Batman seja um personagem meio superestimado, afinal. No fim, ele é só uma fantasia de poder juvenil. Mas infelizmente eu tenho um pouco mais de consideração pelo personagem. Sim, o Batman geralmente é sombrio e dramático e faz pose como ninguém, e isso é parte do apelo dele. Ele é durão, pode ir longe demais às vezes e ele com certeza é cheio de falhas, mas ele também tenta trabalhar com elas e tem um claro limite que ele não ultrapassa. Claro, na vida real, tem 1 milhão de maneiras mais práticas que um bilionário talentoso poderia ajudar a sociedade, o que ele faz também, por sinal. Mas isso também faz parte da suspensão de descrença e interpretação simbólica de todo super-herói. E como todo super-herói, o que ele simboliza são virtudes. Ele é sombrio, com certeza, mas nunca gerado pelo cinismo, seja Frank Miller, Bruce Timm ou Adam West. Superman nasceu extraordinário. Batman é uma pessoa comum que se forçou a se tornar extraordinário. E por nenhum motivo senão para ser uma força do bem. Para impedir que nenhuma outra criança tenha que passar pelo que ele passou. Para marcar criminosos como gado para que depois eles sejam mortos na cadeia? Certamente não. Oi, gente. Esse vídeo foi um pouco diferente. Eu não sei se ele se encaixa exatamente no padrão de outros trajes do John, mas eu não sabia mais como classificar e é o tipo de coisa que eu precisava tirar do meu sistema. Como vocês percebem, eu não apareci ao vivo nele, como de costume, e o áudio dele é um pouquinho pior, eu espero que isso não tenha sido um problema. Acontece que Batman vs Superman me deixou um pouco revoltado.
Eu acho que desde o espetacular Homem-Aranha 2 eu não fico tão puto com o filme de super-heróis. Eu ainda não tinha o canal em 2014, mas se eu tivesse, pode ter certeza que ele estaria cheio de rant sobre o filme. Tecnicamente, eu acho que aquele filme do Quarteto Fantástico é pior, mas ele é tão patético que é fácil de ignorar. Mas é claro, o que eu falei aqui, esses não são todos os meus problemas com o filme. Em particular, tem toda aquela questão de um pequeno, mas muito vocal grupo de pessoas falando que se você não gostou do filme é porque você não entendeu e que esse é um filme tão inteligente. E eu tenho algumas coisinhas a falar sobre isso. Eu só dei prioridade a esse tópico porque foi o que explodiu nos comentários do meu vlog sobre o filme. E eu acho que com esse nosso culto que nós temos de personagens fictícios, eu acho importante que eles reflitam significados positivos e não se tornem uma perversão deles. Mas eu também não posso viver de falar mal desse filme. O canal tem que seguir em frente e eu tenho tantos vídeos que eu ainda quero fazer e é melhor eu seguir. Vocês podem dar sua opinião se eu faço ou não isso aqui nos comentários. E é isso, eu espero que meus argumentos tenham feito algum sentido pra vocês e eu volto na próxima. Até mais.